Olá, seja muito bem-vindo, Heleno Ferreira falando, fundador aqui da Amarjan. Quero te dar as boas-vindas, quer seja você que está querendo trabalhar conosco e está querendo nos conhecer melhor, quer seja você que queira os nossos serviços, né, aqui do nosso escritório. Acredito que esse seja um momento muito oportuno, porque vamos falar como é o jeito Amarjan de fazer negócios, o que nós valorizamos, o que nós pensamos. Então, vem comigo aqui para a tela, sem mais delongas. Vamos iniciar esse nosso bate-papo. A começar aqui pelo nosso código de conduta, nós temos aqui a missão. A nossa missão, ela é bem sucinta, é desenvolver empreendedores. Então a gente pensa nisso, em desenvolver negócios, e para desenvolver negócios, desenvolver os empreendedores. E de uma maneira mais objetiva, é desenvolver empreendedores a partir da clareza, organização, disciplina e acompanhamento. A nossa metodologia, ela se desenvolve em 4 etapas, que é de princípios, organização, disciplina e acompanhamento. É muito que você vai ver refletido nessa nossa conversa de hoje. E a ideia aqui é que vamos formar negócios sólidos e conscientes quando os empreendedores conseguirem enxergar tudo isso, tá? Então, para a parte de valores, divide-se aqui em 2 partes. Cuidado, nós temos essa cultura de cuidado bem enraizada e também trabalhamos com essa parte de inteligência de dados. A ideia aqui é a gente ter esse lado humano, mas também ter um lado de números, de tomar decisão com números, que é refletido quando a gente pensa que cuidar de pessoas vem antes de cuidar de negócios. Isso é bem claro para nós, por isso que o nosso foco é o empresário, é o empreendedor. E o negócio é um desdobramento do empreendedor. Então, cuidamos de pessoas antes de cuidar de números. E quando a gente pensa isso de uma maneira mais aberta, a gente busca construir relações verdadeiras onde amigos ajudam amigos. Inclusive, a Amarjan é justamente a união dessas 3 palavras, né? De amigos ajudam amigos. As primeiras 2 letras de cada palavra juntadas formam o nome Amarjan. A-M, A-J, A-M, né? Amarjan, tá bom? Então estamos presentes, ouvimos, orientamos e caminhamos juntos com quem empreende. E acreditamos que negócios sólidos nascem de relações sólidas. E que a contabilidade é, antes de tudo, uma forma de proteger e de apoiar pessoas. Então o nosso foco é em pessoas antes de números. Na parte de inteligência de dados, que nós acreditamos aqui, é que decidimos com base em fatos, não em achismo. E aqui eu não quero parecer que a nossa decisão é fria, não é, nós somos muito emocionais, né? Só que a gente precisa de números. A contabilidade trabalha muito com essa ideia do olhar para trás, né? De ter ali registrado as conformidades, mas a gente precisa ter esse histórico para conseguir ter algum embasamento para decidir, né? Mesmo olhando para frente. Então, a nossa ideia aqui, quando a gente fala sobre os números, a inteligência de dados, é transformar números em clareza e clareza em decisão. Medimos, acompanhamos e analisamos continuamente para gerar gestão consciente, decisões objetivas e crescimento sustentável. A inteligência de dados é a base da nossa metodologia PODA, como eu já falei, aquelas 4 etapas, e garante que cada cliente entenda, acompanhe e evolua sua própria jornada empreendedora. Então aqui nós estamos bem cientes que somos parceiros que empreendem, assim como o escritório e todas as ramificações aqui dos nossos negócios. Nós estamos amadurecendo, o nosso parceiro, nosso cliente, também amadurece. Aliás, eu vejo que ao longo da história, houve muito isso, né? O amadurecimento conjunto, onde o nosso cliente amadurece e nós amadurecemos também em capacidade de dar soluções. Então, essas são as nossas frentes de valores, né? Temos essa cultura de cuidado, tanto com nosso parceiro interno, como com o nosso parceiro externo, que é o nosso cliente. Temos um sonho grande. Nosso sonho grande é construir a contabilidade mais humana e inteligente do Brasil, capaz de transformar a forma como médico, dentista, psicólogo
e outros profissionais da saúde enxergam, entendem e cuidam da sua carreira e do seu próprio negócio. Uma coisa que eu vi ao longo dos anos é que médicos, principalmente médicos, né? Médicos, dentistas, todos esses profissionais autônomos, profissionais liberais, são muito competentes, são muito técnicos, são muito bons nas suas áreas. No entanto, nessa parte de gestão, no lidar com finanças, quer seja finanças pessoais, quer sejam finanças empresariais, aí dá uma derrapada e a contabilidade tem uma grande oportunidade de contribuir nessa parte, né? E aí deslanchar nessa que vocês já costumam ser bons mesmo, né? Uma outra ideia aqui, essa questão do nicho da nossa atuação, que o nosso nicho atual prioritário são médicos e profissionais liberais de alta renda na área da saúde. E por que na área da saúde? E por que esse nicho? Porque no atendimento nós já temos ali comprovados resultados com esse segmento. Nós já atendemos esse tipo de cliente. E contar um pouco aqui que desde 2018 eu atuo como planejador financeiro. Então a contabilidade que é mais recente. Então eu já venho caminhando com médicos cirurgiões que são muito bem sucedidos na sua carreira e trabalham muito duro. Só que por muitas vezes eu vi chegar depois de tomado decisões muito ruins por não ter tido uma conversa que poderia ter mudado o rumo ali da história da família e a gente vê a importância. Só que agora a gente consegue contribuir também com essa parte da contabilidade. Por isso a nossa opção em iniciar o atendimento com esses clientes que já nos acompanham, né, que nós já acompanhamos há algum tempo. Tendo bem claro aqui o nosso sonho, vamos agora. Eu vou pular o que não toleramos, eu vou falar primeiro sobre a nossa política de gestão e aí a gente encerra para falar sobre o que não toleramos. Então a nossa política de gestão, ela é guiada por cuidado, clareza, disciplina e inteligência de dados. São coisas que nós valorizamos muito aqui. Então, falamos a verdade, seguimos processos, aprendemos sim com erros e construímos relações de amizade e confiança. Ninguém, tendo opções como nós temos no nosso mercado, vai se relacionar com uma pessoa que não confia. E aqui já diz muito sobre o nosso trabalho, que o nosso objetivo não é fechar um negócio. Nosso objetivo é caminhar juntos, né? É ter esse relacionamento de anos, assim como eu tenho o privilégio de ter acompanhado pessoas por muitos anos e continuar acompanhando ainda, né? Inicialmente ali, quando eu comecei na parte de planejamento financeiro e agora também contabilidade. Então, o nosso objetivo não é só transformá-lo em cliente ou que você venha trabalhar conosco. A gente quer que todos sejam desenvolvidos, consigam alcançar seus resultados e para isso a gente pensa em relacionamento de longo prazo. Então, crescermos de forma sustentável, educando e desenvolvendo quem empreende. A nossa liderança aqui, o nosso jeito de pensar liderança é que ninguém consegue fazer um bom trabalho, um bom acompanhamento se tiver mais do que 6 pessoas. Então, os nossos times, os nossos líderes, eles são focados para ter time de no máximo 6 pessoas, tá bom? Quando a gente pensa nessa política de gestão, quando eu pensei nesses 10 pontos, né? E até brincando com uma amiga, eu falei para ela assim, talvez eu pudesse resumir isso com ame a Deus e ame ao próximo, né? Que você vai ter cumprido toda a lei aqui. Mas eu gosto de salientar aqui o que eu quero dizer quando eu falo lá, quando eu escrevo gestão guiada por clareza. Então, o que é gestão guiada por clareza? Que tomamos decisões com base em fatos, dados e análise. De novo, a gente não é frio, nós não somos robôs, mas nós precisamos de informação, de informações, de dados, né? E não só a informação bruta, mas entender o que aqueles números dizem para que a gente tome uma decisão, para que ninguém tome decisão no escuro. Tudo que é importante deve ser mensurado, acompanhado e revisado regularmente. Então, essa é a ideia de gestão guiada por clareza. Prioridade absoluta ao cuidado. Então, entendemos sim que cuidamos de pessoas, né? Clientes, equipes e parceiros. Cuidado não é uma ideia só, né? Cuidado significa ouvir, orientar,
comunicar com clareza, estar presente, tratar com respeito e empatia, proteger o cliente de riscos e de sua própria desorganização muitas vezes, e cuidado é ação, cuidado não é intenção. Então fazer com verbos, né? Verbos que nos deixam bem claro qual é essa ideia. Uma comunicação clara, honesta e direta. Então não escondemos problemas, não maquiamos dados, não empurramos responsabilidades. A verdade é sempre dita de forma respeitosa e construtiva. Usamos uma linguagem simples, objetiva e livre de jargões quando falamos com clientes. Somos técnicos nas nossas áreas, nós estudamos, passamos horas por dia ali, da mesma forma que você, cliente, você se dedica a alguma área do conhecimento, onde você aprimora, né? Então você tem os seus jargões aí, só que a nossa ideia é de te passar tudo isso que nós estudamos, o que for mais importante, de maneira simples. Por isso que a nossa intenção é que a nossa comunicação seja clara. Então, organização e disciplina como base operacional, tudo tem dono, toda entrega tem padrão, todo processo tem começo, meio e fim. A equipe segue checklists, rotinas e procedimentos, e disciplina garante qualidade, previsibilidade, cumprimento de prazos, confiança. Sem disciplina, não há cuidado. Aqui é um esforço contínuo nosso, desde a utilização dos softwares, né? Na nossa pilha de soluções aqui tecnológicas, para diminuir o erro, diminuir lançamentos manuais, por exemplo, integrar tudo que for possível, para ter essa previsibilidade, para ter a conformidade, né? Ter tudo correto. Mas sempre estamos melhorando. Ninguém chegou... O nosso foco não é a perfeição, nosso foco é a excelência. E a excelência é uma coisa que a gente constrói diariamente, juntos, né? Pensando aqui como empresa. Então, erros são tratados com responsabilidade, transparência e melhoria contínua. Erros fazem parte, sim, do trabalho humano, né? Somos humanos, mas nunca são ignorados ou normalizados. Quando acontecem, devem ser comunicados imediatamente, analisados com clareza e convertidos em aprendizado. Aproveitar essa oportunidade. Ideal seria que aprendêssemos olhando outros, né? Errarem, com bons exemplos de outros, mas se nós errarmos, que também tenhamos lições disso e não mais repitamos isso, né? Então a prioridade é sempre proteger o cliente, ajustar processos e garantir que o mesmo erro não se repita. A responsabilidade é compartilhada entre pessoas, processos e gestão, nunca usada para culpa ou punição. O nosso objetivo aqui é sempre a melhoria contínua, protegendo não só o cliente, né, mas também internamente o desenvolvimento do nosso parceiro interno. Então, o que é aceitável e o que não é aceitável? O que é aceitável? Erros humanos pontuais, identificados rapidamente, erros que geram aprendizado e melhoria, erros que são comunicados com transparência, erros que derivam de problemas do processo ou fluxo. E isso, de uma certa forma, é bom. Por quê? Porque a gente vai corrigir, é uma oportunidade de melhoria. Erros que mostram onde precisamos melhorar a estrutura e capacitação também. Acreditamos muito em 3 coisas de uma maneira geral, né? Que é a amizade, como eu já coloquei, a educação é sempre incentivada, e o empreendedorismo. Então, quando a gente tem essa oportunidade de treinar, de capacitar algo, nós vamos fazê-lo sim. E o que não é aceitável no nosso meio? Repetição do mesmo erro sem mudança de comportamento. Errar, ok. Mas errar de novo, sendo que você nem se preocupa em melhorar, isso não é aceitável. Omissão. Esconder falhas ou atrasar sua comunicação. Também não é o nosso incentivo. Não temos problema em demonstrar que erramos e sempre que possível nós vamos ressarcir o dano. Só que se errou, vamos aproveitar a oportunidade para melhorar, né? Usar o que nos foi dado aqui. Então, negligência, descuido e desorganização não é para nós. Nós atuamos sim no meio caótico, porque muitas vezes a gente é contratado justamente para organizar, para trazer essa previsibilidade, mas nós atuamos de maneira organizada, porque é isso que a gente vende também, né?
Então, falta de revisão ou controle em tarefas críticas, nós já temos um processo desenhado, temos ferramentas que nos ajudam a não esquecer, né? Não confiar na nossa memória, mas isso sim é uma coisa que a gente não tolera, essa falta de revisão ou de controle, né, em tarefas críticas. O esqueci como padrão, não é para você depender da sua memória, nem nosso cliente depender da memória. A gente tem meios para que consigamos ver ali o que precisa ser feito, em que momento precisa ser feito, né? E sempre buscar essa melhoria. Então, erros que colocam o cliente em risco e que poderiam ter sido evitados. Nós não toleramos isso também em relação ao cliente, né? A gente tem que tomar todo cuidado, trabalhar com zelo para evitar isso. Lembrando que pode ser que aconteça. Pode ser, e vai ser, como eu já disse, uma oportunidade para a gente melhorar. Mas a gente sempre tem que buscar diminuir essa possibilidade. Então, como eu coloquei, sempre que possível, não queremos errar, mas sempre que possível, reparar o dano daquele nosso erro. Vou fechar aqui. Vamos agora para o ponto 6, inteligência de dados em todas as decisões. Hoje, com o advento da IA principalmente, da tecnologia já, mas a IA também, nós temos vários recursos. Nós incentivamos muito o desenvolvimento, a educação, e nós temos um braço de tecnologia também, uma pessoa responsável aqui pela nossa área de inteligência, de TI, uma pessoa muito capacitada, aliás, que a gente busca implantar isso também para os nossos clientes, colocar isso à disposição. Então, a inteligência de dados em todas as decisões, ela nos permite avaliações, reuniões e planejamento são baseadas em métricas. Então, acompanhamos produtividade, carteira, lucratividade, satisfação do cliente, indicadores de saúde financeira. Então, dados não substituem pessoas, eles apenas fortalecem decisões. Aqui no nosso 7º tópico, amizade como essência de relacionamento. Então, tratamos clientes como parceiros de jornada. Construímos relação, confiança e proximidade. Internamente, amizade significa lealdade, estar junto mesmo em momentos difíceis, colaboração, disponibilidade, ajudar sem ser pedido. A Majan cresce quando as pessoas crescem juntas. Educação como ferramenta de transformação. Então, ensinamos mais do que entregamos números, capacitamos o cliente para entender, acompanhar e tomar boas decisões. Não basta a gente soar como pessoas inteligentes ou que entendem de um determinado assunto, importa que o cliente esteja ciente, esclarecido sobre as possibilidades que ele tem e as decisões que ele tem ali a tomar, tá? Então, internamente, isso significa que compartilhamos conhecimento, promovemos melhoria contínua, incentivamos o estudo, técnica e a evolução. Equipe educada vai resultar em cliente educado e cliente educado, negócio fortalecido. É isso que nós acreditamos. O crescimento sustentável do negócio significa que buscamos crescimento, mas que tem limites, que tem um respeito ali a quê? A nossa própria capacidade operacional. Por isso a importância de trazer pessoas que queiram se desenvolver internamente, que sejam responsáveis ali pelas suas atividades, né? Pela nossa qualidade técnica. Então, vamos sempre nos esforçar para termos especialistas e formarmos especialistas nas áreas em que atuamos. Nós somos responsáveis pela nossa própria cultura, essa cultura de cuidado, e também pela nossa margem de lucratividade. Respeitando tudo isso, nós mostramos que não corremos atrás apenas de volume, nós corremos atrás de clientes certos, né? Nós levarmos o resultado para o cliente e participarmos desses resultados também. Então, finalmente, aqui no nosso 10º tópico, responsabilidade com entrega técnica. Isso significa que nós partimos da premissa que o cliente ele confia em nós. Ele confia na Majan, ele sabe quem participa do nosso time, o que nós acreditamos, e tudo o que assinamos deve ser correto, íntegro, revisado, seguro e conforme. A técnica é o alicerce do cuidado. Não basta só queremos cuidar, nós precisamos ser competentes no cuidado. Por isso que nós
nos esforçamos tanto aqui em treinamento para desenvolver o nosso parceiro interno, para que a gente consiga levar esse resultado para os nossos clientes também, né? Para o nosso parceiro externo. Como eu coloquei aqui na liderança, naquela regra dos 6, que um líder só pode acompanhar até 6 pessoas, eu coloquei aqui que para manter o cuidado, acompanhamento e desenvolvimento individual, uma liderança só pode acompanhar até 6 pessoas de forma saudável. Acima disso, avalia-se a criação de uma nova liderança. Então, o time cresceu mais do que 6 pessoas, a gente tem que pensar nessa distribuição de liderança. Por isso que é importante sempre a gente estar olhando para a geração de novas lideranças. Então, redistribui-se a equipe, garante que ninguém fique sem acompanhamento adequado, porque o nosso cliente interno, né, o nosso parceiro, também precisa ser desenvolvido. Quer seja para continuar conosco, quer seja para outros desafios ou até para o empreendedorismo dele próprio, né? Eu vou ficar muito feliz em saber que pessoas que passaram pela Majan empreenderam de maneira mais consciente. Então, por que 6? Porque liderança na Majan não é comando, é acompanhar, desenvolver, revisar, orientar e, de novo, cuidado. A nossa liderança tem o DNA do cuidado, né? Dessa cultura de cuidar. Então, cuidar também faz parte dos verbos que compõem essa liderança, a execução da liderança, né? O exercício da liderança, melhor. Então, com mais de 6 pessoas, isso deixa de ser humano e começa a virar gestão por pressão, algo incompatível com a nossa cultura. Então, a nossa política de gestão é isso. Finalmente, o que não toleramos aqui na Majan. Então, a cultura da Majan é fundamentada em cuidado e inteligência de dados. Esses pilares determinam comportamentos indispensáveis e também deixam claro o que não pode fazer parte do nosso ambiente de trabalho. A lista a seguir orienta as nossas atitudes diárias e protege nossos clientes, nossa reputação e toda a nossa equipe. Quais são, então, esses tópicos? Primeiro, omissão de informações importantes. Como eu já coloquei, esconder, atrasar ou minimizar fatos que impactam o cliente, a operação ou a segurança da empresa não faz parte da nossa rotina. A transparência é obrigatória. Falta de responsabilidade com erros. Então, errar não é o problema. A questão é que, mesmo os erros acontecendo, nunca podem ser ignorados, repetidos ou ocultados. Quando surgem, devem ser comunicados imediatamente e convertidos em aprendizado e melhoria do processo. Aproveitar aquele erro para melhorar, né? Então, comunicação desrespeitosa ou agressiva. Não vemos necessidade de usar palavras de baixo calão. Então, não aceitamos grosseria, impaciência, falta de empatia ou tom que gere insegurança. Falar com clareza não significa falar com dureza, né? Então, ter esse cuidado no nosso falar, tanto com os nossos parceiros internos, quanto com os nossos parceiros externos, né? Os nossos clientes. Então, quebra de acordos e compromissos. Então, quando assumir compromisso, procure cumprir. Então, acordos assumidos devem ser cumpridos. E quando isso não for possível, o alinhamento precisa ocorrer antes do prazo. Se prometeu alguma coisa, tem que alinhar sempre, né? Deixar essa comunicação bem clara. Desorganização recorrente. Por mais que nós atuemos no caos, como eu já falei, para muitas vezes organizar, né? Inclusive, é o nosso segundo passo na metodologia PODA, a desorganização que causa retrabalho, erros ou prejuízo ao cliente fere nossos princípios de disciplina e também de cuidado. Por isso que nós não incentivamos e mais ainda, nós combatemos a desorganização. Então, falta de cuidado com os dados e documentos. Mesma coisa. Então, tratar informações financeiras, contábeis ou pessoais com desatenção é inaceitável. Então, cuidar dos dados do cliente é cuidar da vida do cliente. Por isso que a gente precisa cuidar com bastante zelo. Então, falta de clareza na entrega. Esse ponto aqui, ele é bem importante também, porque entregar algo sem revisar, sem explicar, sem orientar, ou sem garantir o entendimento, contradiz nossa missão de desenvolver os empreendedores, né? Faz parte do desenvolvimento humano, que não tem linha de chegada, o fato de você tomar melhores decisões, aprender, e a educação faz parte disso, né? Então, o nosso processo aqui, a nossa contribuição nesse processo também passa por ser um facilitador,
né? Facilitador desse processo cognitivo. Então, uma postura anti-crescimento, nós incentivamos a educação, como eu já tenho colocado, então resistência constante a processos, padrões ou evolução técnica, comportamento que impede o crescimento coletivo, não é bem-vindo, né? Nós queremos sempre incentivar os outros para que se desenvolvam em suas áreas, sejam cada vez melhores. Fofoca e intrigas também é uma coisa que não deveria ter no meio de nós, né? Conflitos devem ser resolvidos em conversas maduras e não em bastidores, né? Protegemos o ambiente de trabalho. Então, sem dúvida, quando nós temos pessoas no processo, tem corações que pulsam, né? Cada um pulsa de um jeito, mas nós podemos tratar de uma maneira sadia, né? Sadia, e não sem a presença da pessoa em questão, levando para a liderança, que a liderança tenha um conhecimento e tome as medidas cabíveis, né? Então não faz necessário questão de fofoca e de intrigas por isso, né? Então, falta de cuidado com as pessoas. Então, cuidado, mais uma vez, não é opcional. Liderança, indiferença, frieza ou negligência com clientes ou colegas não combina com quem somos. Então, nós precisamos ter essa cultura de cuidado bem presente em nossas mentes, né? E aí, nessa ideia do que não toleramos, é bom apresentar o nosso sistema de cartões, né? Nós temos dois tipos de cartões aqui, que é o cartão amarelo e o cartão vermelho. Lembrando bem aí a questão do futebol, que é nossa paixão nacional, né? Fácil de entender. Então, o que trata o cartão amarelo? É a questão de realinhamento. Então, o cartão amarelo representa um aviso oficial da empresa de que comportamento ou atitude está desalinhada com os valores da Marjan, e ele é acionado quando há situações que podem ser corrigidas de forma simples e rápida, como desorganização pontual, falhas de cuidado, falhas por descuido, comunicação inadequada, não seguir processo, falta de revisão, postura dispersa ou pouco atenciosa, entrega sem clareza. E quem pode dar esse cartão amarelo? Geralmente, respeitamos a hierarquia, questão da liderança imediata ali. Qualquer membro da liderança, gestores, coordenadores e responsáveis de equipe, mas nós respeitamos a liderança imediata, né? E o que acontece após o amarelo? Então, uma conversa breve de realinhamento, vamos registrar para acompanhamento, definição do ajuste específico, novo acompanhamento dentro da rotina da liderança. Então, o cartão amarelo é só ali um aviso, né? Tanto para a empresa quanto para o nosso parceiro colaborador, o nosso parceiro interno, mas é só um amarelo. Já o vermelho não, é uma quebra grave de cultura ou confiança. Então o cartão vermelho ele é aplicado quando é um comportamento que compromete a segurança do cliente, a reputação da empresa, a qualidade técnica, a confiança interna, a integridade dos processos, padrões éticos, repetição de comportamentos já alertados anteriormente. Então, às vezes até uma sucessão ali de cartões amarelos, né? E quem pode emitir? Mesma coisa, qualquer membro da liderança direta da pessoa, os sócios somente quando forem a liderança direta ou quando acionados pela liderança. Então, de novo, deixar aqui a liderança imediata, esse papel, né? Esse guardião como guardião para lidar com as questões e nós respeitarmos sim a influência da liderança nessa decisão, né? Da liderança direta. O que acontece após o cartão vermelho? Então, conversa formal estruturada, registro completo para histórico, avaliação conjunta de possibilidade de correção, plano de melhoria intenso ou então o encerramento da relação quando for necessário. O vermelho geralmente é mais para essa parte do encerramento da parceria, né? Então, o propósito disso não é punição, é sim uma proteção. Proteção para o time, proteção para os nossos parceiros clientes. Então, proteger o cliente, a equipe, a reputação e os valores da Marjan. Esses, então, são os nossos pontos aqui centrais que tratam do código de conduta da Marjan. Espero que nós trabalhemos diariamente para manter essa qualidade, esse zelo, pensando na entrega para os nossos clientes. E se você tem intenção de trabalhar conosco, seja muito bem-vindo. Aqui é o que nós almejamos ser. Mais uma vez, não buscamos a perfeição,
não temos não almejamos também a perfeição, né? Sabemos que somos limitados, mas nós buscamos a excelência. E uma forma da gente trazer, né, como buscar a excelência é justamente o código de conduta da Majan. Então espero que você tenha bons negócios, espero que você faça bons negócios conosco e sigamos em frente. Um grande abraço. Tchau, tchau.